1 Coríntios capítulo 15, versículo de número 19. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais infelizes. Tem uma versão que diz, os mais miseráveis de todos os homens. Vamos repetir esse texto em uma só voz. 1, 2, 3. Vamos juntos? Quando o texto é muito forte assim, eu repito 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes, pinto, faço. Então, vou repetir para a gente memorizar. 1, 2, 3. Vamos comigo agora? Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Espírito Santo, fala conosco nessa noite. Eu peço que assim seja em nome de Jesus. Humildemente eu peço a sua ajuda para ministrar a sua santa palavra. Te pedimos isso agora, Espírito Santo, no nome santo de Jesus. Você pode dizer amém? Redobra sua atenção, por favor. Hoje eu quero falar sobre, o tema da palavra de hoje é o propósito do verdadeiro evangelho. O propósito do verdadeiro evangelho. Vou repetir. O tema da palavra de hoje é o propósito do verdadeiro evangelho. Ou o verdadeiro propósito do evangelho. Assim fica mais bonito, né? Eu mandei o César fazer assim. O verdadeiro propósito do evangelho. Assim fica mais bonito. O verdadeiro propósito do evangelho. Pastor Neumann, meu Deus do céu, que boa te ver aqui. Pastor Neumann estava assim, meio assim, tomou umas vitaminazinhas, está bem agora, graças a Deus. O verdadeiro propósito do evangelho. Presta atenção, por favor. O apóstolo Paulo, ele foi um homem que verdadeiramente entendeu o que é o evangelho de Jesus. E a gente precisa entender o que realmente significa isto. Porque o entendimento errado vai produzir uma fé errada. E uma fé errada vai levar você a ter atitudes erradas. E as atitudes erradas vai conduzir você a destinos errados. Então, tudo começa com o entendimento, a compreensão. Isso é tão forte na vida de Paulo, que ele foi capaz de abandonar tudo por amor a Cristo. E Paulo ficou tão extasiado, tão maravilhado com a maravilha dessa descoberta do que significa o verdadeiro propósito do evangelho, que Paulo dizia assim, ai de mim se eu não anunciar o evangelho. Eu preciso fazer com que a maioria das pessoas, a maior quantidade possível de pessoas conheçam o que é este evangelho. E no dia que aquela cristã entender isso, com certeza absoluta, viverá de acordo com o que Jesus espera. Então, qual é o real sentido do evangelho de Cristo? Qual é o verdadeiro propósito do evangelho? Primeiro, eu preciso falar para você que o evangelho de Jesus não se restringe a benefícios do tempo presente. Primeira coisa. Eu oro por carros melhores? Sim. Oro por casas melhores? Sim. Eu oro para que Deus te dê o melhor da terra? Sim. Está escrito na palavra, se quiserdes e me ouvirdes,
se quiseres me obedecerdes, comereis o melhor dessa terra. Sim, eu oro para essas coisas. Qual é o pai que não se alegra em ver o seu filho bem? Mas o Evangelho de Jesus não se restringe a benefícios para o tempo presente da sua vida terrena. E muitos cristãos hoje têm confundido aquilo que representa apenas uma parte do Evangelho como se fosse a essência dele. As coisas daqui da terra é apenas uma pequena parte do Evangelho. Mas a essência do Evangelho não se restringe às coisas da terra. Quem me entende diz amém. Não vou repetir mais uma vez. A essência do Evangelho não se restringe às coisas da terra. Isso é tão maravilhoso que o apóstolo Paulo, quando escreve aos Colossenses, capítulo 3, coloca aí na tela, por favor. Colossenses capítulo 3, versículo 1 diz assim: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, não nas que são da terra. Paulo está dizendo assim, olha, quando você entende o que significa o verdadeiro evangelho, você passa mais tempo ocupado pensando nas coisas que são de cima e não da terra. É isso aqui. É lógico, queridos, que quando a gente recebe Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, a gente aceita viver o evangelho de Cristo Jesus, Deus começa a intervir em muitas áreas da nossa vida. E você vai observar isso desde o Antigo Testamento, Deus interferindo na vida das pessoas para melhorar alguma coisa que estava desarranjada aqui embaixo. E Deus fez isso desde o momento que Ele chamou Abraão. Quando Deus chamou Abraão, Deus fez milagres em muitas situações, muitas ocasiões na vida de Abraão. Deus abriu o ventre da sua esposa, aquele estéril, milagre. Mas a frente você observa que Deus proveu um cordeiro para ser sacrificado em lugar do seu filho Isaac. Milagre, milagre de provisão. Se você for um pouquinho mais à frente, você vai observar que quando o povo sai do Egito em direção à terra prometida, enquanto o povo está no deserto, todo dia tinha milagres. E esses milagres eram para aliviar a vida das pessoas, tirar o sofrimento da vida delas. Lembre-se que aquele povo está no deserto. E no deserto o calor é de 48, 50, 52 graus. É um calor insuportável. A Bíblia diz que durante o dia tinha milagre. Que milagre? Olha, tinha uma nuvem. Para quê? Para facilitar, para proporcionar a sobrevivência daquele povo no deserto. Aquilo é Deus agindo na vida. Era Deus agindo na vida daquele povo. De noite a Bíblia diz que era colônia de fogo. E você pode perguntar, mas pastor, por que colônia de fogo? Resposta: porque o frio no deserto é -2, -4, -8. É um frio insuportável. Então tinha colônia de fogo. O que é isso? Milagre. E para que esse milagre? Para facilitar a vida do povo na terra. Para trazer algum grau de conforto para aquele povo que está na terra. Então é claro que Deus está interessado no seu conforto enquanto você está aqui na terra. No seu bem-estar enquanto você está aqui na terra. É claro que sim. Se não fosse assim, Deus ia tirar o povo do deserto e ia deixar eles, castigar no sol quente. E de noite um frio insuportável. Quando faltou alimento, houve milagres de provisão. Quando faltou água, houve milagres. Água saindo da rocha para um povo que estava com sede no deserto. O que é isso? É Deus suprindo as necessidades físicas daquele povo.
Estou falando do Antigo Testamento. Se observar, Deus realizou milagres na vida de vários profetas. Eu falei aqui recentemente, o profeta Elias recebeu uma mensagem de Deus: profeta, vá para o ribeiro de Querite. Olha, eu já ordenei aos corvos que te alimentem com pão e com carne. A Bíblia diz que todos os dias tinha provisão para o profeta. Quando faltou água, secou do ribeiro, o profeta recebe a instrução de ir até a casa de uma viúva. Chegou lá, houve milagres. Olha, é Deus intervindo nos negócios da terra para trazer bem-estar, para trazer meios de sobrevivência para os seus filhos que confiam na sua palavra. Deus faz isso. Quando a gente chega aqui no Novo Testamento, você vai observar o tempo todo Jesus fazendo milagres. Milagres de curas, milagres de libertação. E se fosse a vontade de Deus, né, que as pessoas no tempo presente de sua existência na terra vivessem padecendo, sofrendo, então Jesus não iria libertar ninguém, nem tampouco curá-las das suas enfermidades. Se a vontade de Deus fosse que as pessoas vivessem sofrendo, padecendo, sendo pisadas, chicoteadas, ele não libertaria ninguém, não curaria ninguém. Pelo contrário, só está escrito na palavra, Atos 10, versículo 38, diz assim: como Deus ungiu a Jesus Cristo de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo o bem e curando a todos. Diga comigo, curando todos. E curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então observe que Jesus andou por toda parte fazendo o bem a quem? A todos. E curando a todos. Mateus 9, versículo 35. Mateus 9, 35, versículo ARC. Diz assim: e percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E curando todas as enfermidades. E curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E curando todas. Se a vontade de Deus fosse que esse povo estivesse padecendo, sofrendo, sabe? Ele não iria curar ninguém. Ele viria só para resolver o problema espiritual e deixar as pessoas aqui, com seus corpos físicos, padecendo. Ele iria ignorar a necessidade das pessoas. A Bíblia diz que um dia Jesus estava pregando no deserto, e depois de 3 dias pregando, o povo estava com fome. E os discípulos olharam para Jesus e disseram assim: Senhor, despede esse povo. Olha, manda esse povo embora. Quando os discípulos dizem isso, sabe que em outras linhas fica subentendido? Nós não estamos nem aí para as necessidades desse povo. Eles têm necessidades físicas. Observe que Jesus está intervindo nas necessidades físicas das pessoas. Observe capítulo 6 de João, que Jesus disse: não. Dê-lhe voz de comer. Só que aí os discípulos: mas como eu vou dar de comer para essa multidão? Se a gente tivesse aqui 200 denários, ainda não bastaria para que cada um recebesse um pedaço de pão. De repente, chegam alguns discípulos com 5 pães e 2 peixinhos, e Senhor, tudo que nós temos aqui é isto: 5 pães e 2 peixinhos. Aí Jesus diz assim: manda todo mundo se assentar. Aí a Bíblia diz que eles se assentaram em números de 50, em números de 100. E aqui a gente aprende um princípio muito poderoso. Antes de ocorrer um milagre de multiplicação, é necessário que haja organização. Primeiro organiza, depois multiplica. Primeiro organiza, depois multiplica. Organiza. Então eles se organizaram. A Bíblia diz
que Jesus pegou aqueles 5 pães, 2 peixinhos, ergueu os olhos ao céu, deu graças e repartiu. Olha que forte. Ele agradeceu pelo pouco e repartiu pouco. E para surpresa dos discípulos, eles começaram a repartir. Toda a multidão foi alimentada e no final ainda sobrou 12 cestos de pequenos pedaços de pães e peixe para aqueles discípulos. O que é isso? Um Deus, olha, que está interessado em nos ajudar a sobreviver e a resolver problemas que diz respeito à terra. Agora escute. O Evangelho de Jesus não se restringe apenas a isto. Não. Não podemos tomar essas intervenções de Deus em nossa vida terrena como se o Evangelho se limitasse apenas a isso. Vou repetir. A gente não pode tomar essas intervenções de Deus como se o Evangelho se limitasse apenas a isto. É por isso que o apóstolo Paulo ele diz assim: se esperamos em Cristo só nesta vida, aqui, nessa vida terrena, somos os mais infelizes, os mais miseráveis de todos os homens. E aqui eu preciso corrigir algumas distorções, sabe? Que às vezes, por alguma forma de equívoco, entra na sua mente. Ou poderia entrar na sua mente. Eu já estou vacinando alguns e corrigindo outros. Então, primeira coisa, você não pode vir para o Evangelho somente porque Deus pode te dar algo ou fazer algo por você aqui na terra. Não. Se você veio por isso, você não veio pelo propósito correto. Segundo, você não pode vir para o Evangelho interessado em receber a vida abundante prometida por Jesus para você aqui na terra. Não, também não. É claro que Jesus vai cumprir a sua palavra na sua vida, se você obedecê-lo de forma sincera, de forma fiel. Vida abundante é uma promessa de Jesus para aqueles que o seguem. E vida abundante é quando Deus começa a interferir em cada área da sua vida. E isso é maravilhoso, isso vai acontecer. Claro que acontece. Agora escute. Terceiro, você não pode vir para o Evangelho por causa das coisas da terra. Vou repetir. Você não pode vir para o Evangelho por causa das coisas da terra. Afinal, Jesus prometeu isso. Mateus 6,33, buscai primeiro o reino de Deus. Mateus 6,33, não é assim? E a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Vamos ler esse texto, se decorar? 1, 2, 3. Buscai primeiro. Mais uma vez, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Todas essas coisas aqui diz respeito, olha, às necessidades aqui da terra, gente. Você não pode vir para o Evangelho por causa das coisas. Não. Se você veio para o Evangelho por causa das coisas, é porque ainda você não entendeu o real, o verdadeiro propósito do Evangelho de Jesus para o homem. E essa noite eu preciso aqui, olha, colocar o prumo da palavra de Deus. Vou repetir de novo o texto de Paulo, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19. Se esperamos em Cristo só nesta vida. Por que só nesta vida, queridos? Em primeiro lugar, porque eu não posso esperar em Cristo só nessa vida. Em primeiro lugar,
Por que é que eu não posso esperar em Cristo só nessa vida? Em primeiro lugar, porque a vida aqui na terra é muito breve, é passageira, fugaz. Quer ver? Salmos 39, versículo 4 e 5 a 21. Veja o que o salmista diz. Ó Senhor, mostra-me o meu destino e quantos dias viverei, para que eu saiba como eu sou frágil. Se Deus te mostrasse quantos dias ainda você teria de vida sobre a terra, você viveria de forma diferente? E para você saber se você está vivendo da forma correta ou errada, a pergunta seria diferente. Se Deus te mostrasse que você tem apenas mais um mês de vida, teria muita coisa que você mudaria na sua vida? Se Deus te mostrasse que você... Um mês não, vou dizer agora. Se Deus te mostrasse que você teria apenas mais uma semana de vida, você modificaria alguma coisa na sua vida? Vou piorar a situação agora. Se Deus te mostrasse que você só tem apenas mais um dia de vida, a partir desse momento, ligou o cronômetro, contagem regressiva, 24 horas de vida. Você faria alguma coisa diferente na sua vida? Se a sua resposta é sim, olha, há um convite de Deus hoje para você modificar algumas coisas no seu estilo de vida. Porque eu preciso viver hoje como se hoje fosse o meu último dia de vida. Alguém me entende para dizer amém, irmão? É isso aqui. Isso aqui vai começar a corrigir algumas distorções em nossa vida. E o salmista diz assim, ó Senhor, mostra-me o meu destino e quantos dias viverei para que eu saiba como sou frágil. Deste aos meus dias o comprimento de alguns palmos. O tempo da minha vida é como nada diante de ti. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é apenas um sopro. Olha o que o salmista está dizendo. O tempo da minha vida é como nada diante de ti. Irmão, eu vi alguém fazer uma matemática um dia que eu achei muito interessante. Quem gosta da matemática vai entender, quem não gosta vai voar agora. Sabe o que é voar? Vai voar na maionese agora, de verdade. Se tu não entender, depois tu pergunta a alguém que entendeu aí. E quem entendeu faz de conta que entendeu, e quem não entendeu também eu entendi. Pronto, para ficar tudo bem. Pensa comigo, se Deus te desse aqui, 120 anos de vida na Terra. Se você pegar 120 anos e dividir 120 por 1 milhão de anos na eternidade, isso é igual a quanto? Mídia, tu consegue botar uma calculadora aqui no painel e a gente faz essa conta aqui junto? Eu sei que vocês é fera. A gente enche a bola da mídia para eles ficarem empolgados. Ei, irmão, se você pegar 120 e dividir por 10 milhões de anos, isso dá quanto? Você pega 120 anos que Deus te der para você viver na Terra e dividir isso por 1 bilhão de anos, isso é igual a quanto? Eu vou fazer a conta para você. Isso é igual a 0,00000000000000012. Sabe o que é isso? Nada. A sua vida aqui na Terra, diante da eternidade, não é nada. É por isso que eu já ouvi, sabe, um grande homem de Deus, pregador, falar assim: ó Deus, crava os meus olhos na eternidade. Ó Deus, ajuda-me viver focado na eternidade e não aqui na terra.
É por isso que Paulo diz: pensai nas coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus, e não nas coisas da terra. Ei, não é errado você ter as coisas da terra. Ei, mas o que não pode é as coisas da terra impedir você ir para o céu. O que não pode é as coisas da terra, sabe, atrapalhar a carreira que o Senhor já tem proposta para você. O que não pode é você ficar tão... Aí, essa mídia é absurdo. Eu vou ter que voltar tudo de novo só para mostrar você. Bota aí, mídia. 120, seja demais, 120 dividido por 1000. Por 1 milhão, bota 1 milhão, 1 milhão. 1 milhão de anos. Olha que matemática, gente. É igual 0,00012. Agora bota aí agora. 120 dividido por 100 milhões. 120 dividido... Olha que matemática terrível, gente. 100 milhões. Ó, igual a quanto? 0,000. Gente, isso some. Bota aí agora 120 dividido por 1 bilhão. 1 bilhão. Gente, absurdo. 120 dividido por 1 bilhão. 1 bilhão. 1 bilhão. Aí, vai. Olha para isso. Sumiu, gente, sumiu. Ei, é o que eu estou falando. A sua vida aqui, olha. A sua vida, comparada à eternidade, é um nada. O que eu fico impressionado, sabe o que é? Que a gente esquece dessa realidade e vive aqui na terra como se nunca fosse morrer. É por isso que o apóstolo Paulo está dizendo: olha, Senhor, se a gente esperar em Cristo só nessa vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Salmo 144, versículo 4 diz assim: o homem é como o vento, seus dias são como a sombra que passa. Tiago capítulo 4, versículo 14 diz assim: no entanto, não sabeis o que acontecerá no dia de amanhã. Aqui está falando em relação àquelas pessoas que fazem planos para o futuro sem consultar a Deus. E tem gente que tem um coração tão presunçoso que faz planos e esquece de dizer: se o Senhor me permitir, se eu estiver vivo, eu farei isso, aquilo outro. Ei, irmão. Aí diz assim: não sabeis o que acontecerá no dia de amanhã. O que é a vossa vida? Sois como a névoa que aparece por um pouco de tempo e logo se dissipa. Foi por isso que lá em Lucas capítulo 12, versículo 16 ao 21, na versão NAA, olha o que Jesus conta. Uma parábola dizendo assim, ó: o campo de um homem rico produziu com abundância. Então ele começou a pensar: olha, que farei? Pois não tenho onde armazenar minha colheita. Até que disse: já sei, destruirei os meus celeiros, construirei outros maiores, e aí armazenarei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: você tem em depósito muitos bens para muitos anos, descanse, coma, beba e aproveite a vida. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite lhe pedirão a tua alma, e o que você tem preparado, para quem será? Assim é o que ajunta tesouros para si mesmo e não é rico para com Deus. É gente que ajunta tesouros só na terra, mas não ajunta tesouros para a eternidade. E o verdadeiro propósito do Evangelho de Cristo, é ajuntar tesouros para a eternidade. Eu te pergunto: onde está o teu coração? Nas coisas da terra ou nas coisas do céu? É para você pensar. Segundo lugar, pastor, porque é que eu não posso esperar em Cristo só nessa vida? Segundo lugar, porque nada você vai levar desta vida. Vou repetir: nada você leva desta vida, nada. Interessante que tem alguns relatos
segundo tradições históricas, né, de 323 a.C., do Alexandre o Grande. Há relatos e dizem que antes de morrer, ele fez 3 pedidos para o seu funeral. Tu conhece essa história? Primeiro pedido, ele diz assim, que o seu caixão fosse carregado pelos melhores médicos da época, para mostrar que diante da morte, nem os melhores médicos podem evitar o fim. Segundo pedido que ele fez, se uma tradição, que os tesouros que conquistou, ouro, prata, pedras preciosas, fossem espalhados pelo caminho até o cemitério, para mostrar que as riquezas conquistadas ficam todas aqui. Terceiro pedido que ele fez, que as suas mãos fossem deixadas para fora do caixão, à vista de todos, para mostrar que chegamos de mãos vazias e partimos de mãos vazias. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 7, diz assim, porque nada trouxemos para esse mundo, nem coisa alguma poderemos levar dele. Vou repetir. Porque nada trouxemos para o mundo, nem coisa alguma poderemos levar dele. Foi por isso que quando Jó estava sendo provado, ele perdeu tudo. Perdeu todos os bens. A esposa dele disse, Jó, amaldiçoa esse teu Deus e morre. Sabe qual foi a resposta de Jó? Ô mulher, como uma louca falas tu. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Nu saí do ventre da minha mãe, nu tornarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou nem atribuiu a Deus falta alguma. Sabe por quê? Porque o coração de Jó nunca esteve preso às riquezas. A gente precisa entender realmente o que é o Evangelho de Jesus, queridos. A Bíblia diz que nós fomos formados do pó e ao pó nós tornaremos. Gênesis capítulo 3, versículo 19. Está aqui, ó. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, pois tu és pó, e ao pó tornarás. Salmos 103, versículo 14, verso 14 e 16, ARC, diz assim, pois ele conhece a nossa estrutura, lembra-se de que somos pó. Porque o homem são os seus dias como a erva, como a flor do campo, assim floresce. Pois passando por ela o vento logo se vai, e o seu lugar não conhece mais. Ei, esse irmão bonito, né? Ó, esse irmão aí, ó, essa irmã aí, ó, veio toda arrumada para o culto aí, ó, botou um perfume legal, uma roupa legal, não passa de pó. Sabe quando esse irmão está perto de você e diz assim, só lembrando a você, tu és pó, fala assim, tu és pó, tu és pó, pó, pó. 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 Se ele tirar o fôlego de vida, esse corpo que vai para o pó, acabou. É por isso que o Senhor diz assim na sua palavra, lembra-te, pois, do teu Criador, nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos, dos quais venhas a dizer, não tenho neles contentamento. Antes, versículo 7, Eclesiastes 12, versículo 7, antes que volte ao pó da terra, como o era, e o teu espírito volte a Deus que o deu.
Eclesiastes 3:20 diz assim: todos vão para um lugar, todos são pó, e todos ao pó tornarão. Acabou. Todos ao pó tornarão. Como é que eu posso viver um evangelho, irmão, focado só na terra, sendo que a minha vida aqui na terra é extremamente insignificante em relação à eternidade? Como eu posso fazer isso? Que loucura! Ei, e tem mais, tá? A vida passa muito rápido. Que dia foi? Tu tinha 15 anos, menina? Foi ontem. Que dia foi, fofinha, tá fazendo festa de 15 anos? Foi ontem, foi ontem. Daqui a pouco fez 40. Já bateu os 50. Ó, já está virando a casa dos 60. Os 70 está logo ali, 80 já está aqui. E a dona Morte já está assim: vem. Interessante que essa fila é uma fila terrível, gente. Todo mundo tem a sua senha. Está todo mundo na fila. E a única fila que ninguém se importa. Por favor, vai passar na frente. Essa ninguém se importa passando em frente. Ninguém se irrita. Mas está todo mundo na fila e cada um tem a sua senha. Mas pode ficar tranquilo, tá? Sobre a minha vida e sobre a tua vida tem uma promessa de Deus. Eu já disse aqui: Dona Morte vai ter que esperar você cumprir os seus dias na terra. Não, eu vou falar mais uma vez: Dona Morte vai ter que esperar você cumprir os seus dias na terra. Não, eu vou repetir. A Dona Morte vai ter que esperar você cumprir os seus dias na terra. Sai de mim, que eu tenho muita coisa para fazer na terra ainda, coisa ruim. O Salmo 91 diz assim, ó: Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, o livrarei e o glorificarei, e lhe darei abundância de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Eu declaro abundância de dias para a sua vida aqui na terra, meu irmão, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nenhuma arma forjada do diabo vai atingir e vai ceifar a tua vida enquanto você não cumprir os seus dias sobre a terra. Você vai viver para cumprir o propósito de Deus na terra. Eu vou repetir mais uma vez, porque ele não entendeu não. Você vai viver para cumprir o propósito de Deus na terra. Receba essa palavra em nome de Jesus. Pastor, o que é que acontecerá comigo depois que a minha senha for chamada? Chegou a hora que chamaram a minha senha. Aí não tem médico, não tem doutor, não tem ninguém. Já foi. Pronto. Pó. E aí, vai acontecer o que, pastor? Pronto. Primeira coisa que tu precisa saber, tá? Escute. Hebreus 9:27. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez. Morreu, filhão, ó. Ei, não tem mais encarnação, vela preta, vela branca, vela rosa, vela laranja, vela amarela, nada. Acabou. Morreu, amigão. Acabou. Não adianta pagar pedágio, não adianta. Não, acabou. Aos homens está ordenado morrer apenas uma vez. Vindo depois disso o juízo. Acabou. Juízo. Morreu, juízo. Então aqui eu preciso entender primeiro a realidade da morte. Mas nós precisamos entender a morte da perspectiva correta. A morte não é um fim. A morte é apenas o começo da eternidade.
Calma aqui, calma aqui, calma aqui, calma aqui. Para aí, para aí. A morte é o começo da eternidade. Calma, calma, calma. Daniel capítulo 12, versículo número 2. Aperta o cinto agora, viu? Aperta o cinto. Aperta o cinto agora. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Pronto. Então, após a morte, juízo. Juízo tem duas vias aqui, ó. Eternidade ao lado de Cristo, ou eternidade no inferno. Agora escute, o Evangelho de Cristo Jesus veio para essencialmente, a essência do Evangelho, sabe, a riqueza do Evangelho, a grandiosidade do Evangelho é esta: livrar a minha e a tua alma da condenação eterna. É isso que Jesus veio fazer. A Bíblia diz que o Filho do Homem veio para buscar e salvar todo aquele que estava perdido. Só que essa decisão só pode ser tomada hoje, aqui e agora. Essa decisão tem que ser tomada hoje. Por quê, pastor? Porque eu nunca sei quando será o meu último dia sobre a terra. Eu não sei qual será o dia que eu respirarei pela última vez. Quanta gente dorme e não acorda mais. Quanta gente. Meu Deus, é absurdo. Irmão, pensa que eu me tremia de, quando dava plantão no SAMU. Sabe o que, Vovinho? Que pensa uma hora que o povo gosta de morrer? Eu, hein? 5 da manhã, 5 e meia da manhã, 6 horas da manhã, o pessoal, bate as botas, irmão. Tchau. Aí que a família acorda lá no quarto, acorda. Aí sacode, aí liga o 92. Eu falei, meu Deus, logo agora, meu plantão termina às 7 horas, o pessoal liga agora, vai morrer agora, poxa. Só para morrer 7h10, que eu já tinha acabado meu plantão. Poxa, sabe? Ei, gente, você nunca sabe quando que você vai respirar pela última vez. É por isso que o apóstolo Paulo diz, olha, o dia da salvação é hoje. O dia de se arrepender é hoje. O dia de se voltar para Jesus é hoje. O dia de se converter aos seus maus caminhos é hoje. O dia de abandonar o pecado e se comprometer com Jesus é hoje. Está escrito assim: quem ouve a minha palavra, João 5,24, e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em juízo, mas passou da morte para a vida. Da morte para a vida. Da condenação eterna para a vida eterna. Ei, o Evangelho de Jesus Cristo é para isso, gente. É para nos livrar da condenação eterna. É por isso que o apóstolo Paulo, quando escreve aos Tessalonicenses, capítulo 4, ele é muito enfático em suas palavras. Ele diz assim: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Bota até, por favor, filho. Tessalonicenses 4,13. Deixa eu abrir aqui, para ler esse texto completo aqui. Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13. A gente vai pegar devagarzinho aqui para a gente entender tudo direitinho. Versículo 4. Não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Verso 14.
cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também cremos que Deus tornará a trazer com ele todos os que dormem em Jesus. Dizemos isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Deixa eu explicar para você. Ei, nem todos nós vamos experimentar a morte. Por quê, pastor? Vou te falar. Porque a Bíblia diz que Jesus Cristo vai voltar para arrebatar a sua igreja. Bom, eu não quero morrer. Eu prefiro ser arrebatado. Tu também? É. Então eu estou vivendo, sabe, na expectativa de que o arrebatamento pode ser ainda. Seria bom se fosse na hora do culto. Está mais garantido, irmão? Lá em casa fica nervoso. Quer chutar a canela do marido. Joga os pratos na parede, está repreendendo Jesus. Aqui não tem essa mulher não, né, Tiago? Tem não. Tem não. Aqui está tudo convertidinho aqui já. Essa fase de pegar a xícara e jogar na parede. Pá! Isso aqui não tem aqui não, graças a Deus. Escute. Ei, como seria bom se Jesus voltasse durante o culto? Sabe por quê? Tu ia ver isso aqui, ó, o microfone, pum, cai no chão. O telhão fica assim, ó. Aí tu ia ver isso aqui e eu, ó. Quem ia ver isso aqui, gente? A irmã vai ver aqui? Não? A irmã também vai ver? Vai ver. Odeio, tu ia ver isso aqui, Odeio? Não? Não? Ei, escuta uma coisa, irmão. Em nome de Jesus. A Bíblia diz que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Pastor, que dia será o arrebatamento? Ninguém sabe. A Bíblia diz que o dia e a hora ninguém sabe. Ninguém sabe. Pode ser hoje. Pode ser ainda essa semana. Pode ser, eu não sei. Quem ficar só vai ouvir a notícia pela rede, pelo Globo Lixo Televisão, pela Record, A Bíblia diz assim: pois o mesmo Senhor descerá do céu com grande brado e voz de arcanjo e som de trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Esta é a esperança do Evangelho, querido. Pastor, como é que vai ser esse negócio? Esse corpo aqui vai ser arrebatado, mas a gravidade e não sei o que lá. A Bíblia diz que esse teu corpo, que é corruptível, está escrito aqui em 1 Coríntios capítulo 15, versículo número 51, diz assim, ó: eis que vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, no momento, num abrir e fechar de olhos. Os estudiosos dizem que é assim, ó, no momento, num abrir e fechar de olhos, é na partícula indivisível do tempo. 1 minuto tem 60 segundos. 1 segundo tem 1/100, diz, né? 1/1000 segundo. Na partícula indivisível do tempo, é tão rápido, no momento, no abrir e fechar de olhos, ao soar da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Olha que coisa maravilhosa aqui, gente. É para você encher o coração de esperança. Olha, pois convém que aquilo que é corruptível se revista a incorruptibilidade. Ó, aquilo que é corruptível, pastor, é corruptível? É assim. É só tu olhar a tua foto,
Agora que tu tem 40 e olhar que tu quando tu tinha 30, é só para olhar. O pastor deles vai completar 40 anos. Meu Deus do céu, quando tinha 20 anos, a coisa mais lindinha do mundo, Jesus. Agora o tempo gastou um pouquinho. É verdade, verdade. Ó, escute. A tu também. Escute aqui. Pois convém que aquilo que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se reviste da imortalidade. E quando o que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó morte, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, a força do pecado é a lei. Mas graças, porém, a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Fique de pé, por favor. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar. Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos. Mas a igreja será arrebatada no piscar de olhos. Acontecerá. Mas a igreja será arrebatada no piscar de olhos. Acontecerá. Aleluia. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. João 14. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez. Virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, estejais vós também. O teu lugar já está preparado e é no céu, meu irmão. Jesus já preparou o teu lugar, e o teu lugar é lá no céu, não é aqui na terra. A Bíblia diz: nós somos peregrinos, forasteiros, estão de passagem aqui na terra, meu irmão. Já já a trombeta vai tocar, e nesse dia você não será surpreendido, porque você estará esperando por esse dia. Eu quero que você faça uma oração sincera a Deus aí neste momento. Diga: Senhor, não permita que eu me perca, Senhor. Não deixa que
Se o Senhor permitir que a morte venha ceifar os meus dias na terra, porque eu já tenha completado eles na terra, eu quero te pedir, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor me ajude a estar preparado para este dia. Me ajude a viver hoje como se hoje fosse o último dia. Me ajuda a mudar o meu foco de gravidade, Senhor. Que a minha vida esteja apontando para o céu e não para as coisas da terra. Diga: Jesus, eu quero te agradecer, porque até aqui o Senhor tem me ajudado, o Senhor tem me sustentado, o Senhor tem me alimentado, mas eu não sou daqui. Para casa eu tornarei. Eu repreendo agora em nome de Jesus todas as mentiras malignas que Satanás tem plantado na mente e coração de muitas pessoas aqui neste lugar, meu Pai. Eu quero te pedir em nome de Jesus que as coisas da terra não nos tirem do céu, que as coisas da terra que são de tão baixo valor comparado às coisas de valor eterno nos roube a atenção e nos tire do alvo que é Cristo. Espírito Santo, corrige agora a nossa rota, Senhor. Não deixa que a gente se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Eu quero te pedir agora também em favor da família desse meu irmão, dessa minha irmã. Não permita que os nossos filhos se percam. Não permita que o cônjuge desse meu irmão, dessa minha irmã se perca. Não permita que os familiares se percam, Senhor. A tua palavra diz: aquele que crê na minha palavra não terminará na condenação eterna, meu Pai. Eu quero te pedir agora, no nome do Senhor Jesus, que o Senhor nos ajude a viver de tal maneira que todos à nossa volta vão entender que estamos sendo coerentes com a verdade do Evangelho de Cristo. Espírito Santo, tens total liberdade para intervir em cada área da nossa vida enquanto estivermos aqui. Que venha o teu reino sobre cada área da nossa vida, sim, Senhor. E a tua palavra diz que o teu reino é paz, é alegria, é abundância, é saúde. Sim, o teu reino é justiça. Manifesta o teu reino em cada área da nossa vida, Senhor. Nós nos rendemos a ti mais uma vez nessa noite, Senhor. E de todo o coração nós te agradecemos por ter salvado a nossa alma da condenação eterna do inferno. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Você pode erguer as suas duas mãos e agradecer a Ele pela sua salvação. Diga: obrigado, Jesus, porque o Senhor me salvou. Obrigado, Jesus, porque um dia eu estava perdido e o Senhor me encontrou. O Senhor me atraiu. O Senhor me convenceu dos meus pecados. O Senhor me perdoou os pecados cometidos. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Eu preciso concluir a reunião dessa noite dando a você a oportunidade de hoje entregar sua vida para Jesus também. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O plano de Deus não é que você pereça, não é que você termine em uma eternidade longe dele. O plano dele é que você seja salvo. Eu quero convidar você que ainda não tem certeza da sua salvação para vir no altar receber Jesus como teu Senhor e teu Salvador. E eu declaro na autoridade do nome de Jesus que você está livre para fazer isso aqui agora. Sai do seu lugar agora e venha receber Jesus como teu Senhor e teu Salvador.
Hoje é dia de salvação. E você pode fazer esse passo de fé hoje. É vir a Jesus por causa daquilo que Ele já garantiu para você na eternidade. Aonde está a primeira pessoa para Jesus? Eu quero orar por você. Eu quero que a igreja esteja orando também agora. Pastor, eu não tenho certeza. Se eu morrer hoje, eu não sei se eu vou para o céu, não sei se eu vou para o inferno. Na dúvida, vem aqui no altar, que o Espírito Santo vai te dar a fé necessária para a salvação. Pastor, sinceramente, eu não sei para onde eu vou. Se eu morrer hoje, se hoje fosse o meu último dia de vida, eu não sei para onde eu vou, pastor. E essa dúvida me consome, me perturba. Deixa eu falar para você, queridos. Eu nasci, me criei numa questão, e eu passei durante muitos anos da minha vida com essa dúvida no meu coração, até o dia que eu confessei Jesus publicamente. Eu falei, eu não estou nem aí para o que vão pensar de mim hoje. Eu vou me entregar a Jesus. Daquele dia para frente, o Espírito Santo entrou no meu coração e gerou em mim a fé que opera para a salvação. Você que não tem convicção na sua salvação, não importa se você já é batizado ou não. Pastor, não tenho convicção, eu quero receber hoje a fé para a salvação. Porque a Bíblia diz que pela graça sois salvos por meio da fé. Você é salvo pela graça por meio da fé. É preciso crer em Jesus. E essa fé você recebe quando você confessa Jesus Cristo como teu Senhor e teu Salvador. Há entre nós alguém nessa noite que deseja receber Jesus? Eu declaro na autoridade, no nome de Jesus, que todo espírito maligno caia por terra agora. Todo espírito maligno que prende pessoas caia por terra agora, em nome de Jesus. Eu declaro que você está livre para vir receber Jesus como teu Senhor e Salvador. Há entre nós alguém? Eu preciso concluir essa reunião. Amém, amém. Eu concluo por aqui. Escuta uma coisa. Se algum dos irmãos estiver necessitando receber uma oração, escute. Se você estiver necessitando receber uma oração, eu quero que você saia do seu lugar. No final do culto, os pastores vão estar aqui na frente do altar, tá? E aí eles vão estar orando por cada um de vocês, em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos concluir. Quantos foram abençoados nessa noite? Valeu a pena vir para o culto da palavra mais uma vez? Observe que antes de vir para casa, algumas pessoas tiveram uma luta terrível. Não foi? Foi. Foi uma dificuldade para até chegar aqui. Depois chegou, ai, como foi bom. Da próxima vez que o diabo tentar colocar algum impedimento na sua vida, você já sabe, é quando o diabo para eu não ir para o culto. Gente, a ambiência espiritual aqui é totalmente diferente do que em casa. Totalmente diferente. É ou não é, gente? Totalmente diferente. Eu já experimentei um dia participar do culto online. Eu estava de férias na praia, em Garajuba, e eu falei, eu vou assistir o culto hoje online. Oh, que arrependimento. Até hoje me arrependo naquele dia. É para ter saído de lá e vir para cá, cultuar meu Senhor aqui, de verdade. Tá? Até hoje me lembro desse dia. Amém, gente? Deus abençoe você, tá? Senhor, leva o teu povo em paz para os seus lares, Senhor. Eu quero te pedir agora, em nome de Jesus, que haja sempre favor do Senhor aonde quer que eles chegarem. Também eu quero te pedir que as portas estejam sempre abertas e que haja intervenções do céu em cada detalhe da vida dos meus irmãos. Sim, nós pedimos isso. Mas sobretudo, Senhor, que cada um de nós jamais venha se esquecer da palavra que hoje foi ministrada sobre o verdadeiro propósito do Evangelho, que é a salvação da nossa alma. Porque, meu Deus, de que adianta um homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma, meu Pai? Nós não queremos ganhar as coisas da terra e perder a nossa alma. Não, Jesus. Eu quero te pedir que os teus filhos saiam daqui hoje com essa consciência de que estão salvos, que o seu nome está escrito no livro da vida, e com o coração eternamente grato ao Senhor por ter nos salvado. Obrigado, Jesus, por essa noite. Que o grande amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus, a comunhão do Santo Espírito seja com cada um de vós, hoje e sempre. Você vai dizer amém. Sacode esse irmão que está perto de você e diga assim: o teu lugar é no céu. Só lembrando para você, viu?